Hoje eu quero falar um pouco a respeito de uma geração que vem depois da minha, né? Eu não sou nenhum velho, nenhum idoso, né? Mas eu já vou fazer 30 anos. E existe uma geração que veio depois da minha e que viveu e vive já um mundo completamente diferente, né? Uma realidade desde a infância até a vida adulta, do que consome, do que vive, muito diferente já, porque os anos foram passando e os últimos, as mudanças foram muito rápidas, né? E sim, já tem uma geração que não assistiu TV Globinho, que não brincou na rua, né? Que não sabe o que é uma Beyblade, que não sabe o que é subir em árvore, ficar na rua até mais tarde. Hoje é impossível, né? Tudo muito perigoso. Muito perigoso crianças ficar na rua hoje em dia. Então mudou sim, muita coisa. Muito mesmo. Talvez seja a mudança mais drástica. Uma vivência de mundo tão diferente. Seja eu hoje com praticamente 30 e quem tem 20 para menos, né? Então assim, eu não acho que não ia, eu acho que não ia adiantar eu chegar aqui e falar, é uma geração mimada, é uma geração de Enzo, isso e aquilo, blá blá blá. Até porque isso não ajuda em nada, né? Eu não ganho nada com isso, em ficar falando isso. E não ajudo ninguém agindo dessa maneira como muitos fazem. Muitos fazem assim. Porque eu vivi uma vida, eu acho que as coisas que a minha geração passou foram mais difíceis do que essa atual passa. E a anterior à minha foi mais difícil do que a minha, né? Então eu acho que no sentido de usufruir de coisas, usufruir do que o mundo tem a oferecer, eu acho que vai ficando mais fácil no sentido de informação, de lazer, de acesso, e por outro lado, tá ficando mais difícil de adquirir coisas, de adquirir um imóvel, um carro, ter as coisas. E coisas básicas, coisas básicas. E pra mim é aí que mora o problema e que mora o perigo pra essa geração. Que mora o perigo. É o básico ter virado luxo. Existe uma realidade, pelo menos a minha de quando eu era criança, onde eu não tinha acesso a muita coisa que as pessoas novas, as crianças ou adolescentes têm hoje, como internet era bem mais difícil, ter um celular e tudo mais. Uma criança pequena hoje tem um iPhone, às vezes, né? Muitas. Claro que não todas. Mas muitas têm um celular melhor do que o que eu tenho hoje, que eu tô gravando aqui. Então, por esse lado, pensando nisso, é assim que vem acontecendo. Mas o básico virou luxo, então, onde mora o perigo? Qual vai ser o limite? Qual que vai ser o limite para os próximos anos, essas pessoas que forem crescendo, dela não conseguir comprar uma casa, por exemplo, para ter onde morar? E percebendo que o nível de dificuldade que elas veem na vida, tô falando assim no geral, eu sei que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua dificuldade. Quando eu era criança tinha rico, tinha pobre, do mesmo jeito que tem hoje. Só que dando uma generalizada, assim, falando no geral, a dificuldade que eu tinha, sei lá, que era de, por exemplo, tomar refrigerante uma vez por semana e olha lá, sei lá, não comer carne todos os dias, ter só televisão para se distrair. Hoje o nível é tipo a pessoa se desesperar porque a internet caiu, né? E eu nem tô fazendo uma crítica. Por quê? Porque eu sei que dificuldades de gerações anteriores às minhas era pior, né? Eu tenho pessoas na minha família que viveu coisa muito pior, inclusive. Mas o ponto que eu quero chegar é do que essa geração mais novinha, o que ela tem de capacidade de contornar, certo? Contornar a pedra que aparece no caminho, o problema que aparece no caminho dela. Parece que tá encaminhando para cada vez esse problema ser menos, como se diz,
menos problema, mesmo como eu citei, a internet caiu, ou olha, nossa, vou ter que ficar uma semana sem meu celular porque ele quebrou. Então, assim, quando aparecer um problema real, não que isso não seja um problema, é um nível de problema, mas é um nível de problema baixo. Quando aparecer um nível real de problema, que é essa pessoa precisar pagar as contas dela, precisar alimentar os filhos, precisar pagar o aluguel, certo? Qual vai ser a capacidade dessa geração de resolver de verdade esse problema? Esse é o ponto que eu queria chegar. Parece que vai ser a sensação que eu tenho é que vai ser um boom, um impacto muito grande, sabe? Porque eu vivi uma época, uma realidade onde eu vi muita dificuldade, sei lá, a dificuldade da minha mãe, dela conseguir pagar as contas, dela ter que trabalhar muito para pagar as contas de casa e tudo mais. E eu sempre tive uma noção, eu nunca fui mimado, eu nunca fui de ficar pedindo coisa, ficar pedindo presente, pedindo isso, aquilo, pedindo dinheiro para... Tipo assim, nunca fui assim, realmente nunca fui assim. E mesmo assim, o impacto pra mim, de quando eu entrei na vida adulta, e até hoje, é grande. Eu ainda sinto impacto, né? Por exemplo, até esse assunto, eu comecei a pensar sobre isso na hora que eu fui comprar o pão. E aí eu vi que tinha ficado muito mais caro, que eu comprei cinco pãezinhos por R$ 6,50, né? Falei, opa, que isso? Né? Outro dia aí, sei lá, mês passado eu tinha comprado os mesmos 5 por 4,50. Eu já fui para 6,50. Aí você vai ver todos os alimentos do supermercado. É nesse aumento, né? Uma crise muito grande. Então cada compra básica, cada gasto básico que você tem é um impacto muito grande. Aí eu comecei a pensar nisso. Aí imagina para pessoas onde o problema dela é a internet cair, ela ficar sem um celular uma semana até conseguir comprar outro. É coisa que influenciador acontece na vida dele, sabe? Ele fica, nossa, a Virgínia e o Zé Felipe se separaram. O Júlio Cocielo e a Tata Staniek se separaram. Nossa, que impacto que me dá. Igual eu falei, não vou ficar falando, não vou ficar chamando de Enzo, de Nutella, esse tipo de coisa, não. Tô falando, assim, ó, mostrando a preocupação real mesmo. De hora que essa pessoa tiver um problema de verdade pra resolver, o que ela vai conseguir fazer. Se eu, que vi muito mais coisas, muito mais, é uma diferença para quem hoje, para quem tem 20, para quem tem 30 anos, são 10 anos que é uma diferença absurda. É uma diferença absurda, né? Eu acho que quem tem menos de 20 não viveu sem um smartphone, por exemplo. Não sabe o que é se distrair com outras coisas, se distrair com o que passa na televisão, sem poder ficar trocando, igual a gente faz aqui no YouTube, no streaming. Você tem que esperar o programa para chegar, você tem que esperar as coisas acontecer, você tem que esperar o seu aniversário, o Natal chegar para você ganhar um presente baratinho ainda, né? Não é o que é ganhado hoje, um iPhone, um computador gamer, um PlayStation 5. Não, era um presentinho básico ali, para criança e tudo mais. Então, é uma geração que não viu, não tem a noção do que é isso. E aí, como eu disse, eu fiquei pensando nisso pelo impacto que eu tive, mesmo sabendo de tudo isso. E todas as vezes que eu entro no supermercado, ou que chega um boleto de energia, por exemplo, que eu vejo que a energia aumentou, essas coisas que a gente vai vendo assim, a gente... até pessoas mais velhas que eu conversam comigo e me falam, eu fico impactado toda vez, né? Eu me assusto toda vez que eu vejo que alguma coisa encareceu demais. E de uma vez, sabe? E sem aviso, sem nada. Então as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E imagina para uma geração que não está preparada, de jeito nenhum. E quando eu digo que não está preparada, eu repito. Eu não estou apontando o dedo, não estou te chamando de Enzo, nem coisa do tipo, porque isso não ajuda em nada. E as pessoas precisavam ser preparadas para a vida, para o mundo, e não estão sendo. Assim como a minha também não foi, a anterior não foi. Eu posso estar errado, mas parece que a coisa vai ficando cada vez pior nesse sentido, sabe? E aí eu penso, realmente, estão fazendo a escolha de não ter filhos, muita gente, a maioria, e tá certo, porque você imagina se não abaixasse essa taxa de natalidade, né? Que já foi, sei lá, de
2 filhos por casal, 3, 4, 5, né? 6, 7, era um monte. Foi abaixando. Esse impacto financeiro de quando você tá sozinho e você vai lá comprar uma coisa no supermercado para você básica para você comer e você sente esse impacto e dói no seu bolso. Imagina você tendo 3, 4 bocas para alimentar, né? Então você multiplica, sei lá, você foi no supermercado fazer uma compra do mês, aí no outro mês aumentou 10%, já é difícil para você pagar suas despesas. Aí você tem que fazer isso para uma família inteira, uma família de 4 pessoas, por exemplo, na média. Aí você multiplica por 4 vezes esse aumento ainda, além de ser 4 bocas para alimentar. Então é pesadíssimo. É pesadíssimo. É uma realidade hoje onde tudo impacta, tudo pesa. Você vai comprar um lanche a mais, diferente, comer uma coisa diferente, pesa no seu bolso. Uma conta do dia a dia ali de luz de água aumentou um pouquinho, pesa no seu bolso. Seu aluguel aumentou 5, 10% ao ano. Na verdade não é isso, eu já ouvi gente falando que o aluguel, na verdade, está aumentando muito mais, né? E o salário não aumenta nada, né? Você paga 700 no seu aluguel, aí no ano seguinte vai para 800, né? Aí no outro já vai para 900, aí no outro já vai para 1.000. Aí você vai ver, o seu aluguel subiu já ali 30% e o seu salário subiu 5, 10 no máximo nesse período, né? Tudo coisa que eu acho que não é quase impossível entrar na conta real que as pessoas fazem de despesa delas, da vida dela, porque é um negócio meio sombrio, é escondido, sabe? É escondido. Não tem como você calcular tudo que você vai gastar. Você pode fazer, mas uma coisa ou outra acaba passando batido nesse cálculo do que você gasta e tudo mais. Então é muito complicado, cara. Isso tudo é pra falar que viver realmente, na minha visão, não sei na visão de vocês, vocês podem deixar aí, é cada vez mais caótico a sobrevivência humana. É cada vez mais caótico. Paralelo a isso, porque basicamente o que eu falei até agora foi a respeito de economia, né? Tudo bem, a pessoa ganhar muito dinheiro, já cai por terra isso daqui tudo que eu falei. Se ela ganha muito dinheiro, ela faz, não pesa no bolso dela, ela faz as despesas e tudo mais. Só que paralelo a isso tem um impacto do planeta mesmo, impacto ambiental, a questão de que alimento encarece não só por conta da economia, mas também porque vai virando uma coisa escassa. Vai virando uma coisa escassa. Vai ficando cada vez mais difícil de produzir um alimento para o mundo inteiro, para 7, 8 bilhões de pessoas. E com isso tem desperdício, e tem todo o consumo, a gente consome coisa todos os dias, todo ano troca de celular, tá sempre tendo que comprar roupa, sapato, e é plástico, né? Só que a gente gasta, só que eu gasto sacolinha plástica toda vez que eu vou no supermercado, né? Isso daí fica aí não tem um lixo fora do planeta, não tem como pegar esse lixo e tirar do planeta, né? Fica aí, é tudo impacto, é tudo consequência que a gente vai sofrer com isso. E a primeira sacolinha de plástico inventada, provavelmente, ela tá aí no planeta até hoje, a primeira usada. Por quê? Porque ela demora centenas de anos para se decompor. Entendeu? Então a gente não vai se livrar de nada disso. A gente pode até se livrar dessa questão econômica, das coisas melhorarem, apesar da gente não ter muita perspectiva, vai tudo só indo por água abaixo. Entra governo, sai governo, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Tudo lascado, né? Tudo ferrado mesmo. Mas algumas coisas a gente resolve, mas não resolve tudo. E pode ser uma armadilha, essa questão do consumo, outras coisas que a gente não pensa, das consequências que a gente vai ter, o que o mundo tem de peça para pregar na nossa vida, né? Como foi uma pandemia, ninguém imaginava que a gente ia passar por aquilo, perder tanta gente, ficar tanto tempo trancado dentro de casa, é impossível, né? Então por que pode ser que não aconteça outra, eu espero muito que nunca mais aconteça outra, mas qualquer outra coisa diferente que impacte, que possa impactar o mundo, pode acontecer, e que a gente não tá esperando, que a gente não sabe. Então é loucura. Loucura, que a gente tá vivendo é loucura.